Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que aconteceu nas últimas horas aí na linha de frente, as alterações que houve. Vamos falar principalmente hoje sobre uma série de vídeos que mostraram danos que foram causados pelos últimos ataques ucranianos lá na Crimeia e ao grupo Wagner e a várias outras ações aí ucranianas que causaram danos aos russos, mas que só agora a gente tem acesso a informações mais precisas sobre isso e vídeos sobre isso. Esse vídeo é o vídeo do dia 17 de agosto de 2022. A gente faz vídeos aqui todos os dias, desde o dia 24 de fevereiro, então não se perca na data. Essas notícias foram sugeridas por Liberdade Sufoque, Éder Senna e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar falando sobre a linha de frente aqui, mas não teve nenhuma grande mudança não, tá? Então vocês podem ver aqui que Kharkiv não teve grande mudança, houve uma tentativa dos russos de avanço aqui próximo a Kharkiv, nessa região aqui de Pecheniri, mas não tiveram sucesso, não conseguiram avançar. Aqui eles estão tentando retomar a iniciativa aqui em Izium, então lembra que os ucranianos conseguiram retomar várias cidades aqui nessa região, a gente já falou sobre isso, é uma contraofensiva ucraniana importante aqui em Izium, retomaram Borodino, Dovenki e mais várias outras cidades por aqui, e os russos estão tentando avançar novamente. Não conseguiram avançar ainda, mas estão tentando retomar a iniciativa nessa área. Aqui na região de Bakhmut, a gente teve algumas tentativas de avanço aqui em Soledar, mas desde a última novidade, que foi a tomada daquela fábrica, não houve nenhuma mudança significativa, né? E é curioso ver porque o principal grupo que estava fazendo esse avanço aqui direto em Bakhmut, que estava avançando por aqui, era justamente o grupo Wagner, e como você repara agora, você não tem nenhuma ação mais forte deles, né? Isso aqui provavelmente eram membros do próprio exército russo, e aqui embaixo a gente tem também mais membros do exército russo tentando fazer alguma coisa. Isso não quer dizer que o grupo Wagner tenha sido totalmente tirado de ação, não é isso, e inclusive provavelmente quando eles voltarem, eles vão voltar com sangue nos olhos, né, porque foram mortos muitos comandantes, mas o fato é que o ataque ucraniano a Popasna, que destruiu o quartel-general deles, provavelmente deixou o grupo em confusão completa lá. É um dos vídeos que a gente vai ver hoje é sobre isso, né? Bom, não teve mais nenhuma alteração significativa aqui nos outros lugares, tudo tentativa de avanço russo, mas nada significativo, né? E houve hoje também 2 ataques russos muito feios a instalações civis. Primeiro foi aqui em Mykolaiv, numa universidade em Mykolaiv. O Mykolaiv tem 3 grandes universidades, é uma cidade grande aqui em Mykolaiv, tem 3 grandes universidades, 2 já haviam sido bombardeadas pelos russos e a terceira foi bombardeada agora. Alvos civis, nenhuma significância militar. E o outro alvo que também foi atingido foi aqui um centro de lazer nessa região aqui de Odessa, né, em Oleksandrivka. Nessa região aqui que foi atingido também, muito feio, muita destruição, mas também alvos civis, alvos que não têm nenhuma importância militar no final das contas. Realmente muito triste que os russos continuem agredindo a Ucrânia dessa forma, né? Entende-se o desespero deles justamente porque eles estão numa situação ruim, cada vez pior agora. Bom, houve alguns ataques de HIMARS ontem, então, por exemplo, teve aqui em Zdanivka, que é essa cidadezinha aqui no Oblast de Donetsk. Então foi uma explosão, dá para ver aqui o vídeo das munições explodindo e a fumaça lá atrás, né? Teve também em Pervomaisk, isso aconteceu agora há poucas horas, na madrugada desse dia 17, também uma destruição de alguma coisa lá na região de Luhansk. Pervomaisk fica aqui, ó, perto de Severodonetsk, mas é onde houve esse ataque aqui também. Há alguma coisa lá dos russos. Pode ser depósito de munição, pode ser centro de controle, pode ser tropa, equipamento, enfim. Bom, e aí essa é a parte interessante aqui dos ataques que a gente tem informação. Esses ataques já aconteceram alguns dias atrás, mas é aquele negócio, você sabe, depende de alguém filmar a coisa e botar num canal da internet
para a gente poder ver o que está acontecendo, né? E isso daqui é o resto de um centro de comando do exército russo em Lysychansk. Você lembra, alguns dias atrás a gente falou realmente sobre um bombardeio em Lysychansk com HIMARS, e a gente não tinha muita informação sobre isso, e agora a gente pode ver que realmente foi uma destruição completa do prédio de comando dos russos lá na região, né? Estão aqui os soldados russos procurando aí sobreviventes ou tentando alguma coisa aqui, mas o prédio de comando foi totalmente destruído. Isso daqui é diferente do caso lá do Grupo Wagner, né? O Grupo Wagner também ficou em ruínas completas, mas é outra situação. Aqui, ó, tem um vídeo desse ataque também. Esse aqui é o momento do ataque lá em Lysychansk, filmado pelos russos, né? Aí eles estão brincando aqui que eles decidiram fumar no prédio e coisa e tal, né? Não fumaram no prédio, né? Aquela velha desculpa dos russos de que a culpa é de um soldado e coisa e tal. E tá aqui aquele vídeo que a gente acabou de ver também com os danos da destruição desse prédio lá em Lysychansk, né? Bom, também saiu um outro vídeo sobre aquele ataque em Nova Kakhovka. Também a gente já mostrou esse ataque aqui de HIMARS, tá vendo aqui? É aquela represa, né? Onde tem a represa lá em Nova Kakhovka, e aqui era a base dos russos na região. Dá para ver vários equipamentos militares aqui, e tudo devidamente destruído completamente também. Mais uma filmagem dessa região aí mostrando a destruição completa, né? E esse aqui é a informação nova que a gente tem do Grupo Wagner, lá do comando deles em Popasna. Como a gente falou, o comando foi atacado por HIMARS e a gente sabe que morreram até 100 combatentes do Grupo Wagner, mas principalmente morreu muita gente do alto comando do grupo. E o que acontece? Tem até suspeita de que o chefão do grupo tenha morrido nesse ataque, não há certeza, mas há a suspeita disso. Mas muita gente do comando do grupo certamente morreu. E esse aqui é um exemplo, olha só. Esse canal aqui no Telegram, chamado Grey Zone, é um dos maiores canais do Telegram do grupo Wagner, né? Eles têm vários canais do Telegram em que eles fazem informações, recrutam pessoas e coisa e tal. E esse aqui era um dos maiores dele, com 268 mil pessoas participando aqui. E a última postagem é do dia anterior ao ataque, ou seja, depois desse ataque não teve mais nenhuma postagem. Então suspeitava-se que pode ter havido, o cara pode ter morrido, mas depois isso foi confirmado. Tem um outro canal de comentários ali em que ele fala justamente, o pessoal aqui fala que não perdemos o cara lá, ele usa o nome dele aqui, que era o administrador do Grey Zone e coisa e tal. Infelizmente, ele veio a falecer em Popasna, ou seja, confirmaram de fato que o cara morreu nisso daí. Ele era um comandante lá do grupo Wagner, né? Então, ou seja, a gente confirma que teve muita morte de gente importante dentro do grupo Wagner. Talvez até o chefão de todos. Vamos torcer. Esse a gente não confirmou ainda. Não tem nenhum comunicado dizendo que ele está vivo, mas também não há certeza de nada, né? Isso daqui é o ataque da base aérea de Saki. Você lembra? Teve lá já foi uma semana atrás, né, aquela base aérea de Saki lá na Crimeia, que foi aquele grande ataque, coisa e tal, que a Rússia disse que nenhum avião foi danificado e coisa e tal. E na época a gente viu que alguns aviões haviam sido danificados, a foto aérea mostrava avião danificado. Na versão oficial russa ainda foi só um avião danificado e 2 pessoas mortas e mais nada, né? Não mudaram a versão deles, mas dá para ver claramente nesse vídeo aqui que emergiu agora, o pessoal mostrando aqui um monte de avião danificado aqui. Na região, ó. Realmente. Então, de novo, isso aqui não é coisa nova, mas né, mostra o dano que causou aquele ataque lá na base aérea de Saki. E aí tem aquele ataque que aconteceu ontem, lá naquela região de Jankoy, né, ali na Crimeia, que a gente falou que não se sabia exatamente aonde tinha sido esse ataque. Eu mencionei para vocês, poderia ter sido próximo da linha de trem, poderia ter sido nos armazéns ali do lado, e poderia ser naquela fazenda que tem alguns metros da linha do trem, em que os russos fizeram um depósito de munição. E parece que eles confirmaram que foi justamente nessa fazenda aqui, né? Lembra, aqui é a cidadezinha de Azovsk, né? Aqui passa a linha de trem aqui no meio dela,
e havia suspeita que poderia ser algum depósito aqui próximo da linha de trem, poderiam ser esses armazéns aqui, mas também poderia ser essa fazenda aqui que os russos tinham transformado em depósito de munição, e parece que foi confirmado que foi nessa fazenda aqui mesmo. A gente tem as imagens de satélite mostrando o pessoal lá, as explosões todas que aconteceram no lugar. Dá para ver que no dia seguinte, né, no dia 16 de agosto, depois da explosão, dá para ver que está tudo plano aqui, né? Aqui dá para ver que tem várias casinhas aqui, vários galpões nessa região aqui, e agora aparece tudo plano, como se realmente tivesse tudo ido pelos ares, o que provavelmente aconteceu. E existe esse vídeo aqui que, segundo dizem, é uma filmagem dos russos do acontecimento ali no momento. Vamos dar uma olhada aqui. Isso, lógico, a gente não tem certeza, tá? Não tem como ter certeza que esse vídeo é autêntico, mas repara que mostra realmente um grande depósito de munições ali, várias caixas de munição, vários caminhões. Seriam eles lá no desespero quando começou o ataque, né? Это РС-ка была? Это не РС-ка была, это точка У, нахуй. Aqui a gente já vê um ataque direto, assim, fogo. Enfim, o vídeo é longo, não vale a pena eu mostrar ele todo aqui, mas você vê que mostra desde os soldados, primeiro sem entender o que estava acontecendo quando começaram as explosões, até a explosão completa do depósito ali. Evidentemente o soldado que estava filmando sobreviveu, mas dá para ver que a coisa foi feia ali, né? Como vocês sabem, todos os dias eu boto o link para todas essas abas aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário também. Leva alguns minutos, tá? Eu posto o vídeo, aí depois de alguns minutos eu boto essa lista com os links dos vídeos. Então, se você quiser ver esse vídeo completo aqui depois, vai estar nessa lista lá, né? Mas ontem teve também uma outra suspeita de ataque, não se sabe se foi um ataque, pode ter sido um acidente, um russo fumando, né? Sempre acontece. Mas em Simferopol, aqui na verdade no distrito de Gvardisk, que é uma base aérea importante aqui em Simferopol. Então repara que, na verdade, essas três aqui são as três principais bases aéreas russas na Crimeia, que é a base de Saki, que foi atingida semana passada, em Jankoy, aqui nessa região aqui, que foi atingida ontem, e também Simferopol, também essa base de Gvardisk, que também foi atingida ontem, supostamente, né? Então, tudo que a gente sabe é que teve uma grande coluna de fumaça saindo dessa base, mas ninguém tem informação ainda sobre exatamente o que aconteceu aqui, né? A informação que eles deram, o aviso lá no Telegram lá dos russos, dizendo que havia uma grande coluna de fumaça saindo da base e coisa e tal. Eu confesso para vocês que eu não consigo ver muito bem a partir daqui onde seria essa coluna de fumaça, mas a partir dessa foto aqui, né? Mas essa em Gvardosk, é justamente uma dos aeroportos da 37ª Regimento de Aviação Composta da Rússia, né? E que tem vários esquadrões lá de aviões. Então, não temos informações ainda, mas estamos aguardando isso daí, devemos ter essa informação nos próximos dias, né? E o que tinha nessa base? Bom, tinha um monte de aviões aqui, como a gente pode ver, um monte de aviãozinho nessa base. Pode ser que alguns deles tenham sido atingidos nisso daí, né? Bom, o fato é que aqui o pessoal do Instituto para Estudo da Guerra, eles falaram justamente sobre esses ataques da Ucrânia ontem sobre a Rússia, e conforme eles disseram, conforme eu disse ontem também, a ideia justamente parece ser bastante clara de destruir os possíveis mecanismos de suprimento de logística para a parte sul da Ucrânia, para a parte ocupada da Ucrânia no sul, né? Então os ucranianos eles querem tomar a parte de Kherson, mas é lógico, eles não vão fazer isso enquanto os russos tiverem munição abundante e coisa e tal, porque isso vai causar muito dano. Então é melhor, antes disso, destruir essa logística russa toda para enfraquecer eles o suficiente e facilitar essa tomada logo em seguida, né? Eles falam aqui que uma coisa importante que o governo ucraniano
oficialmente não reconheceu ter sido um ataque ucraniano àquela base lá em Jankoy, mas que o New York Times reportou que um oficial sênior ucraniano falou que teria sido obra de uma elite militar ucraniana, o que a gente falou ontem também, né? Enfim, parece que a conclusão deles é basicamente a mesma que a nossa, e ele chama atenção aqui para uma coisa também, sobre o fato de que os civis russos, a quem pode sair, está saindo da Crimeia. E isso é uma coisa que a gente observa de fato, né? Aqui, ó, você tem aqui, depois das explosões na Crimeia, essas últimas que houveram ontem, isso daqui é o pessoal na estação de trem de Simferopol, as pessoas que estavam embarcando para a Rússia e agora não conseguem mais, né? Porque lembra, o trem de Simferopol, que fica aqui, né, que é uma cidade central aqui na península da Crimeia, para a Rússia, como é que ele fazia? Ele vinha até aqui e daqui pegava o trilho para passar na ponte da Crimeia aqui em Kers, né? Então, ou seja, uma vez que essa linha de trem aqui foi obstruída, simplesmente não está passando mais trem nessa região, e daí você tem agora uma fila de gente, uma enorme quantidade de pessoas que estava querendo pegar o trem para a Rússia e não consegue ir devido a essa interrupção. E o pessoal querendo sair de lá de qualquer jeito, né? Outra coisa curiosa é que nas últimas 24 horas, 10 mil propriedades residenciais foram colocadas à venda na Crimeia. E a gente já tinha falado isso quando aconteceu também o ataque no aeroporto de Saki, mas agora, evidentemente, de novo, você teve um enorme engarrafamento dos russos saindo da Crimeia, né, e botando coisas para vender, pelo visto. Tá aqui, ó, recorde de tráfego, de engarrafamento na ponte de Kerch, que é a ponte da Crimeia, né? Aí o pessoal tá brincando aqui que, pô, tá na hora de ir a pé, né? Olha só, ir a pé leva só um dia, quase 2 dias, dá para chegar lá na ponte, porque de trem vai ser complicado, é melhor o pessoal ir a pé mesmo lá para a ponte da Crimeia. E ontem, à noite, a ponte da Crimeia foi fechada, segundo diziam algumas fontes, por receio de um ataque ucraniano, ou seja, que a Ucrânia iria atingir a ponte lá da Crimeia e, portanto, o tráfego foi fechado nessa ponte. Depois foi reaberto. Tem gente dizendo também que, na verdade, não foi isso, é que os russos queriam dar um jeito de impedir esse êxodo. Tá ficando feio para os russos esse êxodo de pessoas da Crimeia, né, de russos da Crimeia em direção à Rússia. Então eles queriam tirar isso aí, parar isso um pouquinho, só que na verdade só vai acabar acontecendo, gerando mais engarrafamento ainda, mostrando mais o desespero dos russos para sair da Crimeia, né. Isso aqui é um ponto importante, parece que os russos estão tentando colocar em operação algumas barcaças antigas lá na região de Kherson, justamente para poder transportar equipamento pesado para outro lado do Dnipro, né? Então existem alguns portos ali em Kherson, né? Kherson é uma cidade portuária, e daí eles estão reativando algumas barcaças antigas justamente pela capacidade delas transportarem equipamento mais pesado. A ponte de Antonivka, como a gente sabe, não está podendo passar carros pesados lá. Eles improvisaram uma balsa, mas aquela balsa também não consegue levar equipamentos pesados, no máximo carro civil e coisa e tal. Então o que eles estão fazendo é buscando algumas balsas antigas de transporte de carga para fazer essa travessia. Veja, é possível que eles consigam fazer isso, mas lembre-se, de qualquer forma, é uma forma de transporte muito mais lenta do que eles tinham antes. Então, no final das contas, o objetivo ucraniano de interromper ou dificultar o transporte foi atingido, né? Continua sendo muito difícil o pessoal fazer isso, mas dá para ver aqui que eles estão movendo balsas de uma margem para outra do rio, provavelmente transportando equipamentos militares, né? Saiu uma coluna no Washington Post esclarecendo alguns pontos bem interessantes aqui, isso bate muito com o que eu penso, né? Ou o que eu pensei no início da guerra, e explicando por que os Estados Unidos tiveram dificuldade de convencer os aliados e o próprio Zelensky do risco de invasão lá no início da guerra. Todo mundo sabia que havia o risco, mas a questão toda é que o risco era iminente, e o Biden sabia, tinha informações pelos serviços secretos, que o Putin iria de fato invadir, e no entanto as pessoas não acreditavam. Não, existe o risco, mas não deve ser tanto assim, coisa e tal. Eu mesmo fui um que caí nessa. Falei, olha só, na época eu falei, eu acho pouco provável que a Rússia invada de fato. Não vão ser loucos de fazer isso, né?
E a justificativa que essas pessoas todas deram para não acreditar na invasão russa da Ucrânia naquela época é a mesma explicação que eu dou para todo mundo. Eu falo, olha só, os planos, se você descobre planos de uma pessoa para atacar um país e esses planos são totalmente idiotas, a chance de você acreditar que você reagir racionalmente e considerar que isso é tão idiota que a pessoa não vai fazer isso é grande, né? Ou seja, é exatamente a situação. Todo mundo percebia que o caso da Rússia invadir a Ucrânia ia ser uma derrota enorme para a Rússia econômica, tá? Até aquele momento eu não imaginava que ia ser também uma derrota militar. Eu sabia que seria uma derrota econômica terrível, que a Rússia iria sofrer muitas sanções e acabar sendo muito penalizada a troco de nada. Mas, do ponto de vista militar, até isso se mostrou uma idiotice, esse plano russo. Isso surpreendeu um monte de gente também, né? Então, é curioso esse artigo aqui no Washington Post, também vai estar aí na lista das abas daqui, né? Bom, aqui está falando que os oficiais da defesa da Inglaterra disseram que a Rússia está com dificuldades de manter o controle do Mar Negro. E, na verdade, não é isso. A Rússia, o que os oficiais de defesa britânicos falaram é que a Rússia perdeu o controle do Mar Negro. Ela não consegue mais patrulhar e manter o controle sobre o Mar Negro devido à perda do Moskva e vários outros navios que foram perdidos aí ao longo do tempo, né? E também a explosão na base aérea de Saki, coisa e tal, ou seja, no final das contas, a Rússia perdeu a capacidade de manter o domínio ali no Mar Negro. É uma boa notícia que a gente tem, na verdade, uma má notícia para os russos. Bom, vai haver uma reunião entre o Zelensky, o Erdogan e o Guterres, lá da ONU, né? Eles vão se reunir em Lviv na quinta-feira, agora dia 18, ou seja, amanhã, e devem discutir vários assuntos, entre eles o corredor de grãos lá da ONU, talvez tenha que melhorar alguma coisa, alterar alguma coisa no acordo, ou muitos dizem também que, na verdade, a ideia é envolver o Erdogan também na negociação da questão da usina hidrelétrica, a usina nuclear de Enerhodar, ali na parte sul da Ucrânia. A gente falou sobre esse caso, a Rússia está ameaçando atirar na usina e coisa e tal, e ninguém comprou esse terror da Rússia, mas é lógico, é uma preocupação de todo mundo essa usina ali, talvez seja esse o motivo da negociação, né? Bem, uma repórter da rede de TV russa, a RT, acabou se explodindo numa mina pessoal próxima de Donetsk, né? Vocês sabem, tem muitos repórteres russos lá na linha de frente cobrindo a guerra, e volta e meia um deles acaba tendo este problema. Ao contrário dos ucranianos, que a gente tem muita informação por meio de informação descentralizada, são os próprios soldados, são as próprias pessoas da Ucrânia que postam as informações na internet. Do lado russo eles não têm isso, então eles contam muito com a rede, digamos, formal ou tradicional de informações lá. E essa repórter, a Zemfira Suleimanova, ela pisou numa mina. Uma mina desse tipo aqui, ó, eles chamam de borboleta, ou enfim, é uma mina verdinha, pequenininha, de plástico, parece inofensiva, mas tem uma carga de explosão capaz de matar uma pessoa. Então, se você pisar nessa mina, ela é pequenininha, dá para ver pelo cara segurando ela aqui na mão, e às vezes fica cheio delas num monte de lugar, e daí a repórter russa foi encontrar Satanás lá no inferno, né? Muito bom. A Rússia multou o Yuri Shevchuk, que é um dos líderes da banda, um guitarrista e vocalista da banda DDT, que é uma banda que faz muito sucesso lá na Rússia, chegou a fazer um sucesso mundial também, então era um cara bem conhecido, e ele criticou a invasão à Ucrânia em um dos concertos dele, foi multado e foi proibido de dar concertos na Rússia também. Muito triste essa censura lá, o que ele falou está absolutamente razoável, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.